A gente se refere bastante ao chamado período interbíblico, que é justamente aquele momento que se dá entre o último livro do Antigo Testamento com o primeiro livro do Novo Testamento. Acontece que houve o primeiro silêncio profético e ocorreu em que momento? De Moisés até Samuel. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que a palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Nós temos então que compreender que, mesmo nos períodos de silêncio divino, Deus continua agindo na história, preparando seu povo para algo muito maior. Mas vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, conforme eu mencionei agora há pouco. Foi um período de mais ou menos 350 anos, de 1400 até 1050 anos antes de Cristo. E teve dois grandes marcos. O primeiro foi a conquista de Canaã sob a liderança de Josué. Já o segundo, o período dos juízes, aqueles que agiram como libertadores até o surgimento do profeta Samuel. Durante esse tempo não houve profecia contínua, apenas algumas manifestações isoladas. Por exemplo, com Débora, porque foi um período anônimo entre os juízes. Mas era um tempo de decadência moral e espiritual para Israel. Então, fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos é o que nos diz também o texto bíblico, lá em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Mas tem como explicar esse silêncio profético? Sim, a gente precisa naturalmente aprender o que significa esse silêncio profético. Pois bem, é justamente o período em que Deus não levantou profetas com ministérios contínuos, nem deu revelações novas ou diretas ao seu povo. Mas lembre-se, silêncio não significa ausência de ação. Deus continuava atuando nos bastidores da história. Nós temos exemplos bíblicos durante o silêncio. Josué diz no capítulo 1, versículo 8 o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Mesmo sem profetas, Deus falava por meio da sua palavra escrita e da liderança fiel. Por quê? Deus acabava direcionando o povo pela lei dada a Moisés. Já no período dos juízes, Deus estava levantando líderes carismáticos para libertar Israel, porque os juízes lidava justamente com a libertação do povo. Nós temos juízes como Gideão, Débora, Sansão, que é por demais famoso. Todos os juízes, sem exceção, eles eram instrumentos de livramento, mas não profetas permanentes. A gente aprende o caso do jovem Samuel. Samuel, em um tempo de escuridão espiritual, Deus não falava, indica uma nova fase profética. Por isso que o primeiro silêncio profético se deu de Moisés até Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, vai dizer que o Senhor chamou Samuel. Samuel marca o fim do silêncio e o início do profetismo institucional em Israel. Podemos finalizar esse vídeo falando uma vez mais que Deus trabalha mesmo quando parece calado. Às vezes temos a impressão de que Deus não está fazendo absolutamente nada, mas Ele está agindo, Ele está atuando. Mas durante 350 anos, Deus preparava Israel para o surgimento da monarquia e também do aquele período chamado profetas clássicos, como Elias, Jeremias e Isaías. Assim, a gente aprende que o silêncio de Deus é pedagógico, não é punitivo. A ausência da voz profética revela a falta da comunhão com o povo. Isso é uma verdade. O silêncio em questão foi consequência da rebeldia, da idolatria. Basta lermos Juízes, capítulo 2, do versículo 11 até o 14. Ou seja, quando o povo rejeita a voz de Deus, Deus retira a sua voz. E mesmo no silêncio, a palavra permanece. Isso é por demais interessante. Deus havia já falado através de Moisés, porque a lei era suficiente para guiar todo o povo dele. E hoje, quando Deus parece estar em silêncio, a Bíblia continua falando. Tem pessoas que querem correr aqui e acolá para ouvir Deus falar, mas Deus permanece falando através de sua bendita palavra. E quando Deus parece em silêncio, a Bíblia continua falando cada vez mais e mais em nossa mente e em nosso coração. O silêncio de Deus é tempo de prova, mas também tempo de preparação.
Porque assim como Israel foi preparado para uma nova etapa, Deus usa o silêncio às vezes para amadurecimento da nossa fé e também gerar dependência nele. Deus parece estar em silêncio em relação até mesmo à sua atuação. Ele continua falando através de sua bendita palavra e ele vai nos dando a direção, vai nos dando uma orientação, vai falando e alimentando-nos cada vez mais e mais, de modo que a gente aprende que há momentos em que oramos e parece que Deus não responde, mas Ele está nos moldando. Nós estamos amadurecendo na fé, porque o silêncio de Deus revela o nosso coração. Vamos perseverar ou vamos desistir? Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram, que está sempre indo adiante. Não porque somos fortes, ao contrário, porque, não obstante a nossa fraqueza, o Senhor nos fortalece. E em Deus nós podemos obter vitórias. Vitórias que são creditadas, sobretudo, à pessoa bendita de Cristo Jesus. E quando Deus se cala, é tempo de ouvir a palavra, avaliar o coração e esperar com fé. Não há mais revelação, porque a Bíblia é a revelação completa. Mas ele continua falando-nos através da Bíblia. Porque, como eu disse, o silêncio de Deus nunca é ausência, é sempre preparação de algo maior. Porque naquele contexto, a falta de voz profética é um convite à reflexão espiritual. Deus não falava, mas tinha a sua bendita palavra. Porque o silêncio de Deus não é um descuido, é um propósito. E mesmo quando Deus não fala, Deus está agindo. Finalizando, o período de Moisés até Samuel foi um tempo de escassez profética, mas não de abandono divino. Nós aprendemos que enquanto o povo se afastava cada vez mais e mais, Deus preparava um novo começo. O chamado de Samuel encerra o silêncio e vai inaugurar uma nova era de revelação e restauração. E nós, enfim, aprendemos que o silêncio de Deus não significa ausência de plano, mas presença de propósito.